Então, o exercício do poder de polícia se dá exatamente nesse momento. E aí o Estado pode, quando ele limita o direito de alguém ou de algumas pessoas, em função de outra que seja identificável, que seja divisível, aí ele poderá cobrar a taxa, né? Então, cuidado aí, cuidado, pessoal, cuidado que cai muito em concurso a questão da taxa e do preço público, a questão da taxa e da tarifa. Taxa está previsto no artigo 77 da Lei 5.172 de 66, exige contrapartida, né? Eu vou lá, por exemplo, pegar um alvará, pegar um documento, eu tenho que pagar uma taxa, né? Por exemplo, se eu pegar um documento, uma certidão de nascimento, né? Embora o artigo 5º, inciso 76, diga que eu tenho direito gratuito no primeiro, né? Na segunda não, então eu vou lá pegar minha segunda, chego lá no cartório, o cartório é um agente público, né? Por delegação, isso está no artigo 236 da Constituição Federal e também está no artigo 1º da Lei 8.935 de 94, que é a lei dos funcionamentos, né? Vocês estão estudando em direito empresarial, né? Que o registro de uma empresa, ela se dá na junta comercial. E a lei da junta comercial é a 8934. Eu estou falando na lei 8935. Né? Uma empresa, para ela ser registrada, para ela adquirir a personalidade jurídica do artigo 985 da Lei 10.406 de 2002, ela tem que ser registrada nos termos do artigo 32 da Lei 8.934 de 94. Então, veja que dá para guardar aí mais ou menos nesse sentido, não é verdade? Então, dá para associar aí com o direito empresarial, quando a empresa, né, lá do artigo 966, ela faz aí o seu contrato social do artigo 997 e registra a empresa nos termos do artigo 985 da Lei 10.406 de 2002. Muito bem. Então, vejam que toda vez que eu for registrar, eu vou ter que pagar uma taxa, porque uma prestação de serviço público é divisível e identificável nos termos do artigo 77 da Lei 5.172 de 66, que é o nosso Código Tributário Nacional, né? Diferentemente do imposto. O imposto lá do artigo 16 da Lei 5.172, nós já vimos, a receita independe, é desvinculada da despesa. Eu pago imposto, né, mas quem vai decidir o que vai ser feito com o dinheiro vai ser a administração pública. Eu não tenho gerência nenhuma sobre aonde vai ser aplicado esse dinheiro, ou seja, não há uma contrapartida para que eu me obrigue a pagar o imposto. Eu pago o imposto e aí a administração pública vai decidir, dentro daquilo que prescreve o artigo 163 e seguintes, principalmente o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, como é que ele vai, para onde ele vai botar esse dinheiro, onde é que ele vai gastar esse dinheiro do imposto, né? A Lei 4.320, que é a lei orçamentária, também diz onde é que vai gastar, quem diz é o governo. Já no caso da taxa, não. Para eu pagar a taxa, eu tenho que ter aí uma prestação de serviço, prestação do poder de polícia, né, de um ato de poder de polícia, é um ato administrativo, ou posso ter um serviço público específico. E que eu estava falando aqui na taxa, tarifa e o preço público, nós temos que lembrar aí o artigo 175 da Constituição Federal, que é uma das funções da administração pública objetiva, que é prestar serviço público. Prestar serviço público de forma direta ou de forma indireta. De forma direta é quando a própria administração pública presta o serviço. Aí nós pagamos taxa. Agora, quando é indireta, o que é a prestação de serviço indireta? É quando a administração pública não tem condições de fazer e ela tem que buscar um terceiro que faça. Esse terceiro, ele poderá trabalhar de 3 maneiras. Ou pela concessão pública, da Lei 8.987, ou pela permissão ou pela autorização. Geralmente, pessoas físicas se dá pela autorização e pela permissão. E pessoas jurídicas se dá pela concessão da Lei 8987, certo? Então, veja que a administração pública precisa executar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, contratar ônibus para colocar numa determinada linha. A prefeitura não tem ônibus,
Então, ela tem que organizar o quê? Ela vai ter que contratar, ela vai ter que assinar um contrato com uma empresa que tenha ônibus, esse contrato administrativo, do artigo 54 da Lei 8666 de 93, então vai assinar esse contrato da Lei 8666 de 93, lá no artigo 54, mas antes disso, pelo que prescreve o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, vai ter que realizar um processo de licitação pública. Então, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal prevê, claro, que a própria Lei 8666 prevê casos em que não precisa de licitação pública. E agora nós temos aí, né, a lei, a medida provisória 936, que foi transformada aí na lei 14.020 e outras medidas provisórias, desde a 926, que liberam essa parte aí da licitação, ou seja, não precisa realizar processo licitatório antes de assinar o contrato administrativo. Então, estão sendo assinados aí cada contrato administrativo que ninguém consegue nem imaginar, não é verdade? Sem processo licitatório. Então, vejo como é que vai ser daqui a um tempo aí, quando isso aí começar a colocar a cabeça para o lado de fora. Então, nós temos aí, na verdade, o artigo 37, inciso 21, que obriga a licitação, ele foi suspenso, né? Então, os contratos estão sendo realizados quando na prestação de serviço indireta, seja pela concessão, pela permissão ou pela autorização, estão sendo feitas aí sem a licitação, quando for voltado aí, claro, para a pandemia, na verdade, a lei 13.979, a lei 13.979, no artigo 3º, prevê aí que não precisa fazer licitações públicas, conforme prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, vejam que as administrações públicas, elas prestarão serviço de forma direta, né, através da concessão, da permissão ou da autorização. Isso está no artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal, né? Então, vejo que essas empresas, elas vão trabalhar. E quando nós pagarmos essa passagem de ônibus, né, nós não estaremos pagando uma taxa, nós estaremos pagando preço público. Preço público é aquele que nós pagamos para um terceiro privado que está exercendo uma função pública. Então, veja que nós temos isso na súmula 545 do STF. Então, eu peço aos senhores que leiam a súmula 545 do STF, porque cai de balde em concurso. Súmula 545 do STF cai de balde em concurso. Anotem o que eu estou dizendo, certo? Tranquilo? Então, veja que nós temos aí as competências, né? Competências da União, né? Da União, tanto nos impostos, nas taxas e nas contribuições, não é verdade? E lá no artigo 155 da Constituição Federal, eu tenho os impostos de competência dos estados. Então, vou dar uma revisada rapidamente aqui. O primeiro deles é o ITCMD, né, que está na Lei Complementar 271 aqui do estado do Acre, né? A lei complementar que traz, toda vez que houver, por exemplo, a abertura, vocês estão estudando já o direito às sucessões, e estudaram que lá no artigo 1784 da lei 10.406, quando alguém né, falece e deixa bens, né? Se aberto um processo de inventário nos termos do artigo 1991, né? Se não tiver testamento, lá do artigo 1783, etc., mas tem que abrir um processo de inventário, né? Onde os bens serão divididos aí, no início, nós temos aí o chamado espólio, né? Que é tudo. Espólios são o conjunto de bens, direitos e obrigações, não é verdade? E temos aí, tanto que logo que a pessoa morre, quem paga as dívidas da pessoa do que faleceu, do chamado de cujos, né, é o espólio. Então, lá no artigo 1997, nós temos que quem paga a dívida no primeiro momento é o próprio espólio. Aí, depois que é feita a partilha, né, entre os herdeiros, aí nós teremos que cada um vai responder pelas dívidas do decujus dentro do quinhão que recebeu. Então, veja que nós temos dois momentos aí. O primeiro momento é quando o espólio paga e o segundo momento é quando os herdeiros pagam a dívida dentro de cada
mesquinhão, né? Mas o que interessa isso para o direito tributário? Porque nós temos aí duas situações. A primeira situação é o ITCMD, ou seja, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, previsto no artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal e a Lei Complementar 271 aqui do Estado do Acre, não é verdade? Depois nós temos o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Circulação de Mercadorias e Serviços, interestadual, intermunicipal e de comunicação, não é verdade? Não esquecendo desse e de comunicação, ou seja, televisão, por exemplo, a Sky, as TVs aí que recolhem ICMS, a TV aberta não, porque a TV aberta goza de imunidade, está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D, não é verdade? Então, não paga imposto, então está lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D, né? Não paga tributo, é imune ao pagamento de ICMS a televisão aberta, somente a televisão fechada é que paga, não é verdade? Muito bem, então nós temos aí o ICMS, que é regulado em âmbito nacional pela lei complementar, a lei Candir, a lei complementar número 87, né? Temos aí, dentro do Estado do Acre, a lei complementar 55 e o decreto 008. Decreto 008 é a fonte de consulta para estudar o ICMS. Toda vez que os senhores precisarem saber alguma coisa sobre o ICMS, a fonte de consulta é o decreto 008. Esse decreto ele tem tudo sobre ICMS, que está no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal. Depois nós temos o que eu já falei, o artigo 153, 155, inciso 3º, né? É regulado pela Lei Complementar número 114, né? O IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, né? Então nós temos aí o IPVA, né? Quanto ao ITCMD, eu esqueci aqui o seguinte, o artigo 13 da Lei Complementar 278 diz o seguinte, a alíquota para causa-mortes é de 4% sobre o valor total. Já a doação é um contrato, está lá no artigo 538 do Código Civil, artigo 538 da Lei 10.406, é um contrato bilateral, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que trata-se de um contrato unilateral, é bilateral, porque o contrato só se realiza quando a pessoa aceita, né? Então veja que quando ela aceita, também ela aceita pagar o ITCMD, que é sobre a doação, cuja alíquota está no artigo 14 e é de 2%. 2%, metade da alíquota do causa-morte, então 2%, certo? Então doar é mais barato do que esperar morrer para dividir o patrimônio, não é verdade? Então esses são os 3 impostos de competência dos estados, né? Nós temos aí o ITCMD, o ICMS e o IPVA, certo? 3 impostos de competência estão previstos do Estado, estão previstos lá no artigo 155 da Constituição Federal. E no artigo 156 nós temos os impostos de competência dos municípios. O primeiro deles é o IPTU, são 2 impostos, imposto predial e imposto territorial. Imposto predial, nos termos do artigo 32 da Lei 5.172 de 66 e do artigo 6º da Lei 1.508 aqui do município de Rio Branco, né? O imposto predial é aquele imposto que tem uma construção. Se ele tem uma construção, ele vai pagar uma alíquota, né? Agora, se ele não tiver construção nenhuma, ele vai ser considerado imposto territorial. Sendo imposto territorial, ele vai pagar um imposto que poderá sofrer progressão de alíquota, tendo em vista o que prescreve o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, que é o respeito à função social da propriedade. Então, veja que quando a pessoa tem um terreno chamado de terreno baldio, né, antigamente, bastava fazer o registro, né? Pelo que prescreve o artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002,
e artigo 178 da Lei 6.015, a Lei dos Registros Públicos, né? Fazia-se o registro e aí já tornava-se o proprietário, a propriedade, ou seja, o domínio de usar, gozar, dispor e reivindicar